como está? Forte e grande abraço para você que vai hoje junto comigo fazer esta reflexão que eu coloquei como tema Sinais e Maravilhas. Nós vamos meditar no livro de Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Leia comigo. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, sobre esta palavra nos oriente, nos faça abrir o entendimento para compreender tudo isto que está aqui a acontecer a partir do livro de Atos. Os atos de Deus, através da história, nós os qualificamos como extraordinários. Estes atos poderosos de Deus também é sempre um assunto interessante. Porquê? Porque ainda mais que eles envolvem, não é? Situações e problemas para serem resolvidos na nossa vida, e quem não quer resolver os seus problemas. Por isso nós definimos estes acontecimentos como algo extraordinário. Por exemplo, nós líamos Atos 5, em Atos 9 também diz, leia, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Bem, você vê que então está havendo um processo, uma continuidade, e está havendo um crescimento a nível de convertidos. Nós vamos agora trazer tudo isto para os nossos dias, e hoje, assim como aqui também, e nós vamos tentar ir a fundo, pedindo mais uma vez o rogo ao Espírito Santo que nos oriente. A maior parte das pessoas, quando vão numa reunião, num encontro, normalmente, ou alguém, claro, as convidou, e eles vão buscar uma graça, uma bênção, um milagre, uma vitória, uma conquista. Vão até dito, olha, Jesus foi claro, os impossíveis para os homens é possível para Deus. E é verdade. E é o que está acontecendo. Agora, nós não podemos perder da consciência que Deus, em toda e qualquer circunstância, Ele está presente. Porque Ele é criador e sustentador tanto do universo, pelo poder da sua palavra, como também da vida daqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Claro que o homem nasce com essa natureza desligada dele. Por isso também, o grande amor com que ele amou o mundo, os homens, aqueles que estão desligados, dando o seu filho e assim abrindo a oportunidade de nós, abraçando o seu filho, todas estas maravilhas realmente aconteçam. Quando nós oramos, devemos orar crendo que recebemos. Por quê? Se por um lado a palavra diz que Deus está numa dimensão, numa luz inacessível, Ele, como eu dizia agora, enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para vir ao meu e ao seu encontro. E o seu Filho ainda afirmou mais, dizendo, olha, que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, como também o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há sempre um desejo de Deus que a minha e a sua vida esteja
ainda à sua presença. Bem, o que é que nós vemos aqui nesta situação? Por vezes as pessoas também dizem, se eu alcançasse pela fé um grande milagre, um grande sinal, uma grande maravilha extraordinária, a minha fé seria fortalecida. Não é verdade, não é bem assim. Porque se você pensar, o Senhor Jesus, aquele que opera sinais e maravilhas, ele, de uma certa feita, ressuscitou um amigo chamado Lázaro. Você pensa que todo mundo ali foi fortalecido por tamanho poder? Não, antes pelo contrário. Se você for lá em ler em João 11, diz que depois disso, teve até líderes religiosos que puseram em marcha, em plano, sabe o quê? Matar o Senhor Jesus. Então essa coisa que a minha fé vai ser fortalecida pelo grande milagre, não é isso, não é assim. Porque, por exemplo, o povo de Israel sai, você está vendo, Moisés, os grandes e poderosos sinais no céu, na terra e no mar. Que sinais? O povo no deserto se acostumou, vinha o maná, via a mão forte de Deus. Você pensa que isso fortaleceu-lhes a fé? Não. Começaram a murmurar, começaram a reclamar. A pessoa, depois que alcança algo, ela acostuma-se com aquilo. E é perigoso isso. Porque, por exemplo, o mundo e aqueles que nele habitam, eu e você, tudo isto é um milagre, porque não éramos para existir. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua ínfima misericórdia e na sua graça e amor tão profundo, decidiu manter, porque estava em plano e em curso, ou melhor, estava em curso o seu plano redentor. Deus é perfeito. E é por isso também que nós não vemos nas Escrituras, porque o foco delas, das Escrituras, não são milagres. O centro das Escrituras é Deus, a sua glória, o culto a Deus que é Cristo e a verdade, a sua verdade em Cristo. Esse é o foco. É a pessoa de Cristo e a sua verdade. E a gente não encontra toda hora nas Escrituras milagres e milagres. Não. Tem décadas ali, tem séculos ali que a coisa fica como parada no tempo e na história, no espaço. Na realidade, os sinais e as maravilhas acontecem intensamente, mas é no que diz respeito em 3 ocasiões. A primeira, como eu falava, através de Moisés. Depois, porque esta primeira, como eu falei, ao contrário das expectativas dos escravos hebreus, dos hebreus que estavam escravos, Deus foi sempre trabalhando ao contrário das suas expectativas, mas sempre, de uma forma ou outra, os guiando e os abençoando. E depois esta situação vem morre Moisés, vem Josué. Josué, meu servo Moisés é morto, agora eu sou contigo, ser forte, desponte e vai em frente até que ele entre em Canaã. As muralhas de Jericó caem e depois entra tudo numa rotina. E leva muito tempo. E se você for desfolhando as Escrituras, você vai vendo que vem então a segunda fase, que Deus começa novamente com grandes sinais e maravilhas através dos profetas Elias e Eliseu. Isso começa lá a partir dos livros de Reis. Bem, chegando a essa época, que é uma das piores épocas, porque o reino de Israel se dividiu, o reino do norte apostatou, decidiram seguir o culto dos cananitas, adorar o Deus Baal, e quando Deus vem e fala com Elias, eu passava há pouco aqui os olhos, o Elias diz assim para Deus, leia, ele respondeu para Deus, Elias, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então veja, sempre ao contrário das expectativas, o próprio
profeta diz, agora que eu estou sozinho e que o Senhor vem falar comigo, dizendo que vai fazer algo poderoso, sinais e maravilhas gloriosos, porque é a forma do nosso Deus, ou do Deus verdadeiro, agir na minha e na sua vida. Estes homens, Elias e Eliseu, fazem machado flutuar, eles multiplicam farinha e azeite, eles ressuscitam o morto, eles oram e cai fogo do céu. Enfim, é poder em cima de poder. Mas o apóstolo Tiago diz uma coisa para mim e para si que é muito importante, que eu quero sublinhar aqui consigo. Leia, Tiago 5,17. Elias, este Elias que eu estou falando, era um homem como nós. Opa, está vendo? Era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez, orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Então veja que Deus dá-nos, a mim e a você, esta oportunidade de nós verdadeiramente alcançarmos na presença de Deus, fazendo chegar até o trono da sua graça e da sua misericórdia os nossos pedidos, para que em tempo oportuno Ele nos auxilie, Ele nos abençoe. Muito bem. Porém, aqui nesta segunda fase de sinais e milagres, no Antigo Testamento, nós vemos também que não houve ninguém, assim como Elias e Eliseu, com Deus usando com esses dons de poderes, operando sinais e maravilhas estrondosas. Até que vem a terceira fase, como eu falei para você, o terceiro momento, que é a vinda do Senhor Jesus. O seu grande ministério, o Salvador, o Messias, Deus Emmanuel, Deus encarnado, Deus conosco. E os apóstolos, quando são chamados por Ele para serem seus discípulos, começam a ficar impressionados, porque não apenas passa-se a operar, por exemplo, a cura, a expulsar demónios, mas, ou seja, que bênção de ordem for que o Senhor Jesus realmente estava fazendo e como estava fazendo, mas eles exclamavam agora o seguinte, leia, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os fariseus mandaram os guardas prender o Senhor Jesus. Os guardas vêm sem Jesus e eles perguntam assim, onde está Jesus que vocês foram para prender? Não o trouxeram? E eles disseram assim, ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Ou seja, este homem agora, este grande profeta, ele ressuscita mortos, cura leprosos, abre os olhos a cegos de nascença, dá ordem agora ao vento e ao mar e até anda sobre as águas, ou seja, desafia a física, a química, a biologia. Ou seja, estes milagres, por outro lado, vão agora mostrando uma grandeza, um poderio maior, mas vão também sempre com um propósito e com um objetivo. Ou seja, nós vemos Deus, o Pai, no Filho, fazendo um propósito acontecer. Por outro lado também, nós vamos vendo isso, e os apóstolos, vendo tal situação, como é que nós dizemos, estavam apavorados. Por outro lado também, há aqui um pormenor muito interessante. Por exemplo, eu, você, nós. Bem, eu recebi através da palavra de Deus uma fé, e então eu vou determinar em nome de Jesus que vai acontecer isto ou aquilo na minha vida ou na vida de um amado do Senhor, uma amada do Senhor, de um irmão na fé. Então vai acontecer. Será que vai mesmo acontecer? Vai sempre acontecer na hora que eu e você quisermos? Porque Deus é soberano. E Ele não é meu e seu garçom, meu empregado. Não é assim. Por exemplo, leia comigo, olha o que o Senhor Jesus diz. Por mim mesmo, nada posso fazer. Ele tinha as duas naturezas. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem.
mas ele sendo achado em figura humana, como diz lá, parece que em Filipenses, ele não usurpou, ele não puxou esses galões, esses direitos de ser igual a Deus. Não, antes se humilhou e foi encontrado em figura, em forma humana, igual a mim e a você. Então ele diz que a dependência dele foi igual à nossa, dizendo, por mim mesmo nada pode fazer. Ele diz, eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me viu. De uma certa vez, ele falou a Filipe, ele disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Então ele está falando que Deus, o Pai, está nele com propósito, com objetivo, com plano, é ação, para que eu e você possamos crer e ver essa grandeza, não apenas como um operador de milagres, sinais e maravilhas, mas como um Salvador. E qual é o propósito de Deus, então, através de Atos? Porque se nós lemos o capítulo 5, mas se nós formos a partir do capítulo 1, nós vamos ver que vem o Espírito Santo, fala-se em línguas, acontecem curas, as pessoas vão querendo, vão se convertendo em grande quantidade, há vezes que até aparecem números, 3.000, 5.000, Deus vai acrescentando. E nós esperamos que isso vá sempre crescendo, 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 mas de repente aparece um moço, um rapaz, um jovem chamado Estevão. E esse jovem, ele começa a pregar abertamente a verdade do Evangelho. Ele, diante da liderança religiosa, ele começa a falar, olha, começa a pregar até desde o pai Abraão. Se você for lá, é uma pregação estrondosa. Depois ele diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, que eles mataram o justo, o santo, que escolheram o homicida, e por aí vai. Eles, os líderes religiosos, ouvindo essa pregação, sabe o que fizeram? Pegaram em pedras e o mataram. O Estevão podia dizer, como eu e você assistimos nos dias de hoje, líderes religiosos, pessoas que se intitulam de pastores, de bispos, de apóstolos, dizem, não, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada vai atingir a mim e a você. Nós somos servos de Deus e ninguém toca no ungido do Senhor. E tem mais. O Deus que guiou aquela pedrinha quando Davi jogou a pedra com o gigante, Deus guiou aquela pedra e derrubou o gigante. Então nenhuma pedra vai acontecer. Não. Deus quis que o seu Filho Jesus Cristo fosse glorificado através da morte de Estevão na sua presença, para crescimento do reino de Deus aqui na terra. Os propósitos, a soberania de Deus, amigo ou amiga, nós não temos acesso. Vai acontecer aqui, vai acontecer acolá. Não é assim. Ele aciona esses poderes, mas sempre com um objetivo. Nós já vamos ver mais isso. E ele morreu, esse jovem Estevão morreu e ninguém pôde evitar as pedras. Outro ponto também, por exemplo, é lá no capítulo 12 de Atos, Pedro, quando é colocado lá na prisão, e Deus, pelo seu poder, envia um anjo. Diz lá até o termo que desde que o anjo vem e abre automaticamente as portas. O Pedro, quando dá por si, já está do lado de fora e pensa que é um sonho. Mas não, é a realidade. Por outro lado, nesse mesmo momento, nessa mesma época, Tiago está preso. Você pensa que foi lá um anjo? Não, é morto ao fio da espada nas mãos de Herodes. Então você vê um Deus trabalhando em todo o seu plano de redenção, procurando dar entendimento que se ele dá um poder agora, esse poder pode acontecer automaticamente, mas por vezes ele deixa um longo período. Nós também já vamos ver isso. Bem, nós vamos entendendo que esta ação de Deus, então, como eu estava falando, tem sempre os tais propósitos, tem direção, dada muitas vezes pelo seu Espírito. E quando eu digo que por vezes Deus permite num longo período de tempo um problema, uma luta, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, clarifica isso de uma forma extraordinária. Leia.
para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ele teve revelações dadas por Deus a ele, diz que foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é aí que ele é o quê? Forte. Então você veja o contrassenso que muitas vezes nós queremos e vemos e assistimos a líderes religiosos querendo ser o super-homem do povo. Meu amigo, nem Jesus disse isso. Jesus disse: por mim nada posso fazer. Então, o saber orar, mas se colocar nas mãos de Deus, porque Ele é soberano. Está doendo, Senhor, mas Tu sabes o que é melhor e a Tua perfeita vontade há de agir na minha vida. E eu sei que eu vou vencer. Porque se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Bem, devemos crer e depender deste Deus tão poderoso, mas não temos, como eu dizia, nenhuma possibilidade de fazer com que Deus venha funcionar bem. Eu tenho a fórmula, eu possuo a varinha mágica e o nome milagreiro. Não, não é assim. Nós vemos que Deus dá dons, não é? De curas, milagres, falar em línguas, interpretações, profecias. Porque, por exemplo, se você ler Romanos 12 e Efésios 4, eu estava aqui ainda há pouco aqui nos meus estudos, que muitos chamam de dons ministeriais, e também que quando Deus dá, aqui eu quero sublinhar um pormenor, Romanos 11, 29, diz assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amigo, amiga, aqui é um parênteses, que eu quero sublinhar para você que pensa que para ser pastor e mestre, bispo, ou ter qualquer serviço e tarefa dada por Deus para lhe prestar serviço, que é um cargo, isso não é um cargo, isso é um serviço, isso é uma missão. Por outro lado, uma vez dado por Deus, o homem não brinca com isso. Ele está naquela instituição. Não, eu saí da instituição, então já não é um és. Não, para Deus não tem isso o és. Para Deus tem aqui o chamado, os dons e o chamado são... Se Deus deu, acabou, meu amigo. Ele não brinca, Ele não dá espírito por medida. Não é espírito de covardia, mas de poder. Não é só de palavra, poder. Mas não quer dizer que você tenha obrigatoriamente que estar ligado a uma instituição religiosa feita por homens que vai qualificar se você é ou não pastor ou bispo, ou seja que tarefa e missão e serviço você vai prestar a Deus. Cuidado com isso. Porque quando Deus dá, você está sozinho, igual a João Batista no deserto. Mas quando ele chega, ele diz: quem és tu? Perguntam. Não? Quem és tu, pirralho? Como é que Jesus disse? Vocês vieram ver um maltrapilho, um caniço agitado ao vento. Mas ele, João Batista, dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Olha como ele sabia quem ele carregava no seu íntimo. Só eu sei e só você sabe que nós carregamos dentro de nós. Cuidado com isso. Agora, por outro lado, pastor, mestre, administração, aconselhamento, exortação, isto está ligado com a minha e a sua maneira de ser. Esse sim. É por isso que nós devemos ganhar em nós o caráter e a forma de ser do Senhor Jesus. Como é que é? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, para achar descanso para a alma. O meu jugo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Ou seja, aprender, ficar, como é que o apóstolo Paulo dizia, até que Cristo seja formado em vós. Talvez depois eu ponha aqui no vídeo. Nós nos assimilarmos à maneira de ser do Senhor Jesus. Por outro lado, nunca esqueça também aqui um pormenor muito importante. Quando Deus dá um dom,
vamos supor, dos sinais e maravilhas, do milagre, de uma cura, enfim. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, leia. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, e agora veja, visando o quê? Um fim proveitoso, mas segundo a vontade de quem? A vontade de Deus. Por outro lado, nós líamos lá no início que afluíam também muitas multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados de espíritos imundos. E diz assim, veja, e todos eram curados. Aí você está vendo? Mas eram todos. Mas nem sempre são todos. Quer ver? João 5, Jesus vai visitar lá no tanque de Betesda, um lugar que jazia muitos enfermos, milhares de enfermos, e Jesus vai com um que há 38 anos sofria de paralisia. E ele chega lá e olha o que o Senhor Jesus diz. Jesus, vendo, deitado e sabendo que assim estava há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? E não é que ele cura, aquele homem vai embora, e os outros todos. Então não tem essa situação. Porque, repare, imagine que você, eu tenho o dom da cura. Então, amigo, sai pelas cidades, vai fechando os hospitais. Cura todo mundo. Não é? Cura. Se está com esse dom nas mãos, tem a varinha mágica, o nome é poderoso. Não é assim. Esse dom não está na totalidade na nossa mão. Deus, repito, é soberano. Por outro lado, o Espírito Santo ele dá, por vezes, esse discernimento no coração de uma pessoa. Por exemplo, eu, pela minha experiência, já de quase, são 26 ou 27 anos de evangelho, eu digo sinceramente, eu passei por muitas experiências, tanto pessoais, Deus usando as minhas mãos em certos momentos que eu menos esperava, para curar pessoas com casos impossíveis. Quantas vezes, até muitos de vocês que estão a ver e ouvir sabem que eu estou falando, quem sabe até você. Deus me usou um dia num determinado lugar, segundo a sua vontade, e usou-me e abençoou a sua vida. Saíram espíritos imundos, a cura aconteceu, um milagre, a bênção, a vitória, e aconteceu. Eu vi velhinhas e velhinhos orando com orações mais simples, Senhor, em nome de Jesus, e o milagre acontecer. Vi jovens, tantas as experiências. Nos dias de hoje, ainda agora foi há pouco tempo, eu entrei num certo lugar e o dono de um estabelecimento, sem me conhecer de parte alguma, ele apenas cumprimentava, porque quando em quando entrava lá, para comprar certos artigos, e ele, um dia eu estava sozinho e falou, olha, você vai me desculpar a minha sinceridade, eu não sei o que é que você tem em si, o que é que você carrega em si, mas algo muito bom está em si. Porque depois que você passou a entrar aqui, você não se dá de conta, porque você entra e sai e vai embora. Mas no momento que você entra e depois sai, é nesses dias e nesses momentos é que eu faço o melhor negócio. Entra muita gente depois que você vai embora. Mas isso é inexplicável. Alguma coisa boa tem em você. Eu falo consigo e eu sinto quando você fala. Tem alguma coisa abençoada. Lógico. O que é que o Espírito dá margem para que eu ali, naquele momento, tenha que falar, exerça a minha missão de Jesus não como milagreiro, mas agora dizer para ele que se esses sinais ou outros acontecem, é porque ele é Salvador. É que um dia eu recebi em mim o Senhor Jesus, vivo e poderoso. É estas oportunidades. Às vezes você vai num hospital e acontece. E às vezes você vai dar uma palavra de consolo para que a pessoa receba Jesus e seja salva. Mas não cura. Deus, repito, Ele é soberano. E isso é tão claro quando o apóstolo Paulo dá um conselho a dois discípulos. Primeiro ele fala para Timóteo o seguinte, leia. Não continua a beber somente água, toma também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ora, Paulo, então o Senhor até mandava lenços e bocados dos seus aventais e gente era curada e liberta, e você não cura um amigo, um discípulo, um servo do Senhor Jesus, criado por si. Deus o usou para levantar um discípulo e ele está constantemente, tem frequentes enfermidades.
De outra vez ele escreve também para Timóteo, contando sobre um outro. Ele diz assim: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Oh Paulo, isso não se faz com os seus amigos. Por isso é que eu falava ainda há pouco que o foco das Escrituras é a palavra Cristo e Deus. Nunca esqueça isso. Não é nunca e apenas só milagres. E outra coisa, Deus sempre vai agir das maneiras mais incríveis e mais, por vezes, contrárias às nossas expectativas. Jesus, por exemplo, falou de uma certa vez a um leproso. Disse assim: leia, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então você veja, 10, 9 depois acostumaram-se e nem agradeceram. Você vê como não é porque eu recebi um milagre que eu agora glorifico o Senhor Jesus e quero recebê-lo agora como se... Não, tem gente que não. Jesus abençoa a minha vida, Ele é o meu milagreiro, Ele é o meu virtuoso, o meu curandeiro. Não é assim. Ele é Salvador. E quando uma certa vez quiseram fazer isso com Pedro, você pode ler lá em Atos 3, que ele fala, olha, porque ele vinha com João para entrar ao templo, iam fazer oração, e estava lá um coxo que eles punham a esmolar, e eles olharam o coxo pedir esmola, eles olharam para o coxo e disseram, sentiram no espírito e disseram ao coxo: olha para nós, olha, ouro e prata não tenho, mas aquilo que eu tenho e possuo, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo foi curado. Ah, meu amigo, uns discutiram porque a religião não aceita porque é num sábado, deu problemas. Por outro lado, outros ficaram admirados e já vinham idolatrar a Pedro. E o Pedro disse, leia, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ou seja, vocês escolheram um homicídio e mataram o justo e o santo, tornaram-se cúmplices da sua morte. Mas o nome daqueles que vocês mataram foi quem operou na vida deste homem. Sempre glorificado Deus. Sempre Deus sendo glorificado através do seu Filho Jesus Cristo. E eu quero terminar, amigo, amiga, esta reflexão de sinais e maravilhas com o louvor. Pedindo, pelo menos é o que eu peço para mim, este maior sinal e maravilha acontecer na minha vida, quando diz assim, leia para nós terminarmos Efésios 1:3, diz assim, louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nos encheu de todas as bênçãos nos lugares celestiais, a nós que vivemos em comunhão espiritual com Cristo. Antes da criação, antes de ter criado o mundo, Deus escolheu-nos para lhe pertencermos e passarmos a viver de uma forma santa e irrepreensível em amor. No seu plano, olha como tem propósitos, propôs-se tornar-nos seus filhos. É por isso que lhe dirigimos louvor e honra pela sua graça para conosco, através da pessoa do seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ah, amigo, amiga, as bênçãos estão lá. Eu e você devemos orar. Talvez você diga, não tenho forças. Pensa, eu oro por si. Você pode até escrever aí no Facebook ou no YouTube, peço oração, eu oro por si, mas você ora também por mim, vamos orar juntos, vamos até o trono desta graça, onde tem nos lugares celestiais bênçãos aguardando por mim e por si, mas vamos conscientes de uma comunhão com Cristo. Por quê? Porque agora sabemos que nesse plano é eu e você nos tornarmos seus filhos, através do amor com que fomos amados pelo Senhor Jesus. Hoje me despeço, um forte abraço, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e que este grande sinal e maravilha aconteça na minha e na sua vida, que é sermos gerados seus filhos e andarmos sempre na companhia deste Pai glorioso. Até à próxima. Forte abraço.